Sejam bem-vindas ao nosso início de estudo, de prática, na verdade, das lições do livro Um Curso em Milagres. Nós teremos 28 dias mais um para estudar essas lições que o livro Um Curso em Milagres traz para reprogramar a nossa mente, trazendo a perspectiva dos milagres como uma mudança de percepção e uma mudança de visão, de movimento da nossa mente. Então, trazer esse movimento para o nosso dia a dia, para mais perto da gente, para a prática realmente. E é esse momento que eu quero trazer aqui, esse chamado que eu quero trazer para vocês. Por que 28 dias mais um? Hoje, quinta-feira, normalmente está sendo os dias onde temos o plasma radial cílio na frequência do chakra cardíaco, que nos juntamos aqui no grupo Enxame para realizar a nossa meditação de ativação da ponte arco-íris, que é uma meditação que aumenta o nosso campo de visão, de visualização e nos coloca no nosso lugar de servidoras planetárias, nos alinha o nosso corpo e a nossa mente a estar cada vez mais conectado com esse lugar de serviço planetário. Então, quero trazer para vocês esse movimento. Vou trazer algumas partes aqui da introdução do livro para a gente poder iniciar. Vou começar seguindo a ordem do livro, porque é um movimento estruturado. Então, eu vou trazer esse movimento porque a gente vai entrar na lua da liberação. E essa lua está pedindo para a gente mudar a nossa percepção sobre a vida, liberar a nossa percepção, as percepções antigas para novas. E nada melhor do que um curso em milagres para abrir esse caminho para a gente. Então, vou ler só uns 3 pedacinhos aqui da introdução para vocês compreenderem melhor como realizar os exercícios. Um fundamento teórico, tal como o texto provê, é necessário como estrutura para fazer com que as lições desse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercício é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. O texto nós não vamos estudar aqui no grupo Enxame. O texto ele é estudado profundamente na mentoria Guardiães, na comunidade Colmeia, que dá suporte à mentoria. Então, aqui nós vamos ficar com as práticas e podemos trocar ideias no grupo. E trazer o que está dificultando o processo, enfim, o grupo está aberto para o diálogo. Então, os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo, não importa onde são feitos, não necessita de nenhuma preparação. O período de treino que ela traz no livro é 1 ano, mas nós vamos começar com 28 dias, 29 dias, trazendo essa força de liberação para podermos reiniciar o exercício o ano inteiro com a base teórica dentro da mentoria Guardiães. Então, é uma preparação da nossa mente para viver a nossa guardiã, para despertar os nossos poderes, para nos colocar nesse espaço de serviço planetário, trazendo essa nova era do nosso serviço para o dia a dia, para a prática. Então,
Então, não precisa fazer mais do que uma lição por dia. Aqui nós vamos fazer exatamente isso, uma lição por dia já é o necessário. O propósito do livro de exercício é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo o que vês. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas, a cada situação que te achares, e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. Entenderam? Isso quer dizer que as lições devem ser aplicadas a todos, tudo, qualquer coisa. O que vier primeiro no seu campo de visão, na sua mente, é o que deve ser usado. Sem questionamentos. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Ou seja, você não precisa buscar um esforço da tua própria mente, do teu corpo, para realizar os exercícios. O próprio exercício, ele já entrega tudo. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias deste livro de exercícios que te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido para usá-las. Use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Ou seja, mesmo que você duvide da ideia, mesmo que ela não faça nenhum sentido para você nesse momento, use-a, porque ela te mostrará o sentido e a verdade. E aí, eu quero até fazer um parêntese, que não sei se vocês conhecem a Fraternidade Branca, e no meu estudo da Fraternidade Branca, a quinta-feira é o dia da chama verde, que é justamente a chama da verdade, né? A chama do Mestre Hilarion e Mãe Maria. Então, estar nesse momento trabalhando a Ponte Arco-Íris e o Curso em Milagres, iniciando hoje, né? Vamos realizar todos os dias, mas iniciando hoje, uma quinta-feira, na frequência do chakra cardíaco aqui do Tzolk'in, é, para mim, uma força e um suporte, uma guiança divina que, como eu posso falar, reafirma o meu compromisso, a minha verdade, o meu serviço planetário. Então, quando a gente se alinha ao serviço planetário, os nossos movimentos, eles são confirmados para a gente o tempo inteiro. Tudo que você faz
você recebe uma confirmação, né? Tudo que você faz nesse alinhamento, você recebe uma confirmação. Então, trazer realmente essa força e esse suporte de que não é um serviço que está vindo apenas da sua necessidade de sobrevivência, mas um serviço que está vindo de um processo de evolução, de expansão da consciência, de um processo de serviço, de harmonia e ordem. Então, esse é o movimento aqui. Lembra-te apenas disto. Não precisas acreditar nas ideias, não precisa aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podem resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E qualquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Então, sempre observe o pensamento, o julgamento que está vindo, né? E quando você entra em contato com a lição, para usá-la durante o teu processo da lição, durante o exercício da lição. Então, essa foi a nossa introdução do livro de exercícios. E agora vamos para a lição número 1, que é uma lição muito básica, mas que pode nos trazer um estranhamento bem forte. Então, a frase da lição é o seguinte: nada do que eu vejo neste quarto, nesta sala, nessa rua, nessa janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora vamos vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que vejas. Esta mesa não significa nada. Este notebook não significa nada. Esta cadeira não significa nada. Esta mão não significa nada. Este pé, meu pé não significa nada. Esta caneta não significa nada. Então, esse processo acontece dentro da nossa mente, né? Liberando os significados que estão impregnados. E para nós, terapeutas, esses significados vão muito além. Porque eu não sei vocês, mas quando eu olho para uma coisa, eu vejo uma lista de significados, várias e várias camadas de significados. Eu já vejo qual é o desalinhamento, qual é o chakra, qual é o alimento que precisa trazer, o que está acontecendo, qual é a emoção que está em desequilíbrio. Eu consigo ver várias camadas daquilo ali. E aí o curso nos pede para ir além. Então, olhe além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. E aí a gente olha para os lados. Ele traz aqui os exemplos. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo de alguém que estiver não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. E aí, né, nós que estamos agora no outono, trazendo essa conexão maior com as nossas sombras, trazendo esse olhar para as nossas sombras, de realmente integrá-las e liberá-las, né? Trazer essa força da nossa sombra para perto da gente, trazer essa força para dentro da gente. Então, vamos continuar.
Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra, no que concerne à aplicação da ideia. Ou seja, não fique escolhendo coisas. O que vier primeiro na sua frente, na sua mente, tipo, tem um espelho aqui do meu lado, é que esse espelho não significa nada. Então, usar o que realmente está perto de ti para fazer esse exercício. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique em uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Ou seja, você também não queira fazer uma lista gigantesca das coisas que estão ao seu redor para dar checklist em tudo que está ao seu redor. Faça com prazer e saiba o momento de acabar. Então, perceba os desconfortos, as sensações, as percepções do que está sendo realizado para que isso seja feito efetivamente. E nós podemos trocar essas ideias lá no grupo Enxame para trazer também novas percepções, para eu ajudar vocês nessa guiança de como está sendo esse processo para vocês. Então, hoje, essa é a lição número 1, que vai abrir o nosso movimento até o final da Lua da Liberação, da Lua espectral aqui do Sincronário das 13 Luas, que é sintonizado na sexta-feira lá no Instagram Sintonia Multidimensional. Agora eu vou finalizar essa gravação para iniciarmos a meditação da Ponte Arco-Íris aqui no Grupo Enxame.